Boa tarde, pessoal. Valmir Lano por aqui para falar com vocês pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk, onde a gente traz pessoas do mundo da corrida de montanha para falar com vocês e para dar um pouquinho, variado um pouquinho dessa semana. A gente convidou uma atleta de trail e também um atleta do triatlon, que já fez algumas experimentações aí no mundo da corrida de montanha. E também trouxemos aqui a Marina Jacó para fazer uma pontezinha aí, para falar um pouquinho de triatlo com a gente. Ela que vive a cena do triatlo, já ia falar de corrida de montanha, mas vive a cena do triatlo intensamente, é também atleta de triatlo. Então, Marina, seja muito bem-vinda. E vamos Obrigada. também falar com a Bruna Fonseca e o Luiz Odi. Sejam muito bem-vindos também à revista. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos Legal. falar coisas que a gente gosta, né? Não dá para separar os dois, talvez. Não. A gente está falando de endurance, né? Então não tem gente como separar muito. Bom, antes de falar com vocês dois, eu queria falar com a Marina, eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para o pessoal saber um pouquinho, por mais que ela não seja do mundo da corrida de montanha, ela é do mundo do Doido para me levar. triatlo. Não, já Acho que em levei, você breve só não ela vai sabe. estar. Fala um pouquinho de você aí, Marina, por favor. Bom, eu sou triatleta amadora, já há 8 anos quase. Ano que vem vou fazer 8 anos. Faço as provas de longa distância, mas comecei bem do começo, assim, até estava conversando com a Bruna antes da gente vir, eu fiz baby steps, comecei prova curta, depois de um bom tempo, fui para as longas distâncias. Sou apaixonada por triatlon. Toda vez eu penso que eu vou dar um tempo, mas aí eu subo na bicicleta. Eu lembro como eu gosto dela. E apaixonada por esporte, na verdade, por uma vida saudável. Mas não é o triatlon não é, né, a minha profissão, é meu hobby. A minha profissão, eu tenho uma agência de marketing, que hoje é praticamente 100% marketing esportivo. Eu não digo marketing esportivo, mas marketing de empresas que estão dentro do universo esportivo. Uma delas, a revista Trail Running. Tá Isso mesmo. me encantando esse universo novo. Legal. Bom, então antes de falar com quem é da trilha, queria que o Luiz hoje se apresentasse. Ele que é atleta profissional de triatlo e ele vai falar um pouquinho para a gente da vida dele, um pouquinho só para ele se apresentar para a gente. Então, sou o Luiz Odi, eu sou triatleta profissional desde 2016 e quantos anos daí? 8 anos. Competindo bastante, treinando bastante. Como eu me especializei nas longas distâncias ali, característica do meu treino sempre é bastante volume, muitas horas treinando, muitas horas competindo. E nos últimos anos aí fiz todas as provas de Ironman que teve no Brasil, também algumas fora. Tive umas experiências boas aí durante esses anos e estou batalhando aí. Ano que vem, estamos agora no fim de 2024, ano que vem promete ser um ano cheio aí de triatlo e de trail também, né? Não sei se para mim, mas para vou estar envolvido ali no meio por causa da Bruna ainda. Isso, e agora falando exatamente da Bruna Fonseca, que é uma atleta de corrida em montanha, de trilha, de trail run, já bem conhecida. E queria que ela falasse um pouquinho dela, de como surgiu a corrida em montanha e como é viver com um atleta profissional. Ai, é pesado, difícil para mim. Come Não, muito, brincadeira. É come muito. difícil e ao mesmo tempo é leve, porque ele me mostra assim que muitas coisas como é legal a gente poder compartilhar isso de treino, de dificuldades, de limites, e acho que eu também estou aprendendo muito. Eu posso dizer que eu sou uma corredora relativamente nova. Eu acho que se eu tiver que falar de mim agora, sim que eu estou chegando numa maturidade como atleta. Então, eu comecei na corrida há mais ou menos 3 anos e pouco, e no trail há mais ou menos 2 anos e meio. E eu também comecei do zero. Então, quando eu entrei no trail, eu fazia pouco tempo que eu estava na corrida de rua, né? Então, eu fui do zero mesmo, fui aprendendo tudo desde o começo, fiz muita prova de 5K e fui subindo as distâncias, assim, gradativamente. E até eu falei com a Marina hoje, né? Ela falou: vamos pro 45 lá do Cambotas. Eu falei: não tá na hora ainda. Eu já ia Porque cutucar. Eu acho isso daí uma furada.
Eu acho que eu ainda estou na Vai entrar, né? Esse ano eu pude fazer agora mais provas. A minha distância que eu gosto, que eu já me sinto confortável, é de 20 a 30 quilômetros. E eu fiz bastante provas Sky, que na verdade tem bastante subida, né? Então são provas duras, que a gente pode considerar também de uma duração até maior comparado a uma prova de rua, por exemplo. Então seria quase o dobro, né, do tempo. Às vezes as pessoas falam, você nunca fez uma maratona? Não, nunca fiz. Eu já fiz uma prova de 40 quilômetros que levou 9 horas, mas nunca fiz uma maratona de rua, sabe? Talvez já teria o volume para fazer, mas eu ainda estou dando esses pequenos passos e construindo. Acho que faz parte, assim, esse processo também para eu não me machucar, não me frustrar e podendo curtir cada distância mesmo. Que legal você falar disso. Poxa, correu 40K, mas nunca correu uma maratona de asfalto. Cara, não Sim. tem nada demais nisso. Para quem é atleta de trilha, eu corro a nível de performance desde 2012. Né? Depois da pandemia, eu saí da performance, né? Eu comecei a fazer filho. Mas a minha vida inteira, de 2012 até hoje, eu já fiz algumas provas de 100 milhas e eu nunca corri uma maratona de rua. É diferente, né? Nunca. Já fiz dezenas de provas de 80, dezenas de provas de 100, de 120, mas eu nunca corri uma maratona de rua. Mas são esportes Mas, diferentes, né? Igual a gente, isso, eu nunca fiz uma maratona de rua também, só fiz dentro do olha Iron. aí, O você Henrique nunca também fez. não. Olha aí. Fez 13 Irons, já fez maratona em todos, mas nunca É, fez uma Qual que é a por, maratona. sua última maratona? Você já correu 42, né, no trail? sim, Então, uma Mas eu acho que maratona. se fosse só a maratona, só a corrida de rua, eu ia sofrer muito mais do que no Ironman. Acho que eu ia sentir Morro de muito mais. medo disso, meu Deus. será? Eu acho que sim. Porque daí você já larga pensando em tempo, num ritmo mais forte. Isso, Já é programado para quebrar, né? é isso que eu ia falar. De repente, por conta de ritmo, né? Você tá zero ali, não fez esforço Já é uma nenhum, cobrança, né? já parte no ritmo um pouco acima do que No seria. Ironman, graças a Deus, você desceu da bike, pelo menos vai fazer outra coisa já. Feio. Deixa eu É. fazer uma pergunta, já que Claro, estou aqui de co-host com você, e a gente vai ter público dos dois universos, né? Vamos ter o isso. público triatleta tendo contato pela primeira vez com o trail e pessoas do trail, quem sabe, pela primeira vez com triatletas. E a Bruna falou de Sky. Apesar de eu atender você, eu ainda não sei direito todas as diferenças que tem de tipos de corrida dentro do trail. Queria que vocês explicassem isso. Porque eu sei que vai ter gente do meu público, o público todinho assistindo, e eu não tenho a menor ideia do que seja. Porque é aquilo, né? Coloca tudo num bolo só, mas tem as distâncias, igual o triatlon. Tem N distâncias. Quando a gente falou longa, é uma distância, mas o triatlon não é Ironman, né? O triatlon é nadar, pedalar e correr, e tem Sim. diversas distâncias disso. E depois eu queria perguntar para a Bruna, que ela falou que ela começou na corrida de rua e foi para o trail, mas foi pouquíssimo tempo, né? Que você ficou na corrida de rua. O que te levou para o trail? Porque não é o caminho tradicional tão rápido. Ah, já comecei a correr, já vou para o trail. Geralmente as pessoas se enchem no saco de fazer corrida de rua e querem um escape, né, na natureza. Não sei, pelo menos é como eu enxergo, pode ser que eu esteja errada. Aí eu queria que vocês me respondessem essas duas questões. Tá, perfeito. Então, acho Posso que falar vamos. da Skyrunning do Trail? E aí você fala. Bom, Skyrunning e Trail, a diferença, assim, eu gosto de falar bem basicamente para que todo mundo entenda. Bom, o Trail Running não necessariamente precisa de subir montanha até o pico. Ela pode, por exemplo, a mais famosa do mundo, o Ultra Trail do Mont Blanc, em Chamonix, são 170 quilômetros em volta da montanha mais ícone de lá, que é o Mont Blanc, né? Então ela dá a volta no maciço do Mont Blanc completa, subindo e descendo pelas laterais dela ali. É muito ganho, mas não chega no pico. A Skyrunning, o objetivo dela é atingir o ponto mais alto da montanha e descer o mais rápido possível. Então, nem sempre vai ser aquela trilha já tradicional que todo mundo faz, como no Ultra Trail do Mont Blanc, você vai nas trilhas já oficiais lá do Mont Blanc. O Skyrunning não, muitas vezes você vai subir na montanha, às vezes não tem nem trilha. Você tem que passar pelo caminho que for demarcado para você chegar o mais rápido possível no topo da montanha e descer o mais rápido possível. Então, objetivos
são diferentes. Não, nem todo trail running é skyrunning, mas todo skyrunning é um trail running. Acho que tem umas regras, assim, é uma Tem as regras, tem as modalidade. regras. Eu falei meio para E a pessoa entender a diferença. basicamente, assim, uma prova trail pode ser qualquer prova que saia do asfalto. Então, não necessariamente também precisa ser na montanha. Pode ser Isso. passando por areia, pode ser trilha em barro, pode ser atravessando o rio, uma série de outros terrenos Elementos. que não seja o asfalto. Então, acho que, se eu não me engano, tem uma porcentagem que é 80%, que precisa ter um limite ali para ser considerada trail. Mas não necessariamente precisa ter muita subida. Pode ser que seja uma prova na areia, e aí ela vai ser uma trail quase plana, por exemplo, né? Mas saiu do asfalto. Já para ser na modalidade Sky, tem uma série de regras, e até uma delas é um pico de montanha, exatamente. E tem algumas subidas que precisam ter uma inclinação de 30%, então o nível dificulta muito mais. Precisa ter pelo menos 1.800 metros de ganho de subida. Então aí seria um nível realmente bem mais difícil. São provas extremamente técnicas. Bem por Legal. aí. E você fez qual de Sky, Bruno? A maioria. Tem um circuito aqui no Brasil, né, que é o circuito de Skyrunning, e em 2023 eu participei desse circuito pela primeira vez, foi o meu primeiro ano de trail, e eu pontuei 3 provas, precisava pontuar 3 provas no circuito, e daí aquele era o meu primeiro ano, né, de atleta de trail. E aí o objetivo da minha treinadora era: vamos tentar pontuar, fazer 3 provas do circuito para você ficar entre as 20 e poder participar do Campeonato Brasileiro. Eu consegui fazer as 3 provas, eu tinha até 5 no calendário, mas eu me lesionei, não consegui finalizar todas que eu queria. Mas dessas 3 que eu pontuei, eu fui a segunda do ranking, então o meu objetivo era ficar entre as 20, mas eu fiquei em segunda. E eu consegui, com essa pontuação, daí uma vaga para participar na final na Itália. Então, foi muito legal. Que foi a viagem que a gente fez, que eu participei na final lá em Limone sul Garda. Então, acho que eu vivi intensamente, assim, fiz várias provas de Sky, e é a modalidade que eu gosto, assim, que eu, sem querer, fui me aperfeiçoando e aprendendo a subir. Não sou boa de subida, eu tô aprendendo ainda, né? Parece um contrassenso eu falar isso, mas é a minha maior dificuldade. Eu tenho mais facilidade para descer do que para subir, mas a gente tem que trabalhar as dificuldades, né? Então eu tô aprendendo bastante a subir. Agora a pergunta que a Marina fez. Como você começou? Eu comecei, um casal de amigos me convidou para ir um dia para a montanha. Falaram: a gente vai treinar num lugar aqui perto, você quer ir junto? Quer fazer? Vai ter uma prova, na verdade, eles falaram. Vai ter uma prova bem legal da nossa treinadora, e a gente vai treinar na montanha, e daí, se você quiser, você vai junto na prova com a gente. Eu nem sabia o que era treinar na montanha, nunca tinha ido. E aí eles falaram: a gente vai levar uma mochilinha para você. Me deram uma mochilinha de hidratação, mas eu fui com tênis de asfalto mesmo, corri esse primeiro dia, e aí foi um caminho sem volta. Quantos quilômetros? Nesse dia eu corri uns 10 quilômetros, assim, de sobe e desce, e adorei. 3 semanas depois, eles me levaram na prova, que foi Rota das Águas, em Santa Catarina, e eu fui tão bem na prova, eu fui pro pódio geral, na minha primeira prova trail, sem treinar trail. E aí um pouco competitivo. Sim. E desde então foi aí que eu me apaixonei. E aí eu já, pro ano seguinte, eu não treinava ainda específico, eu continuei na minha assessoria treinando asfalto, mas o meu treinador dava, assim, algumas dicas, né, de como ir para a montanha e tal. Ainda não tinha, assim, muitos equipamentos específicos, nada. E aí eu fiz Jaraguá Sky 13 quilômetros e fui a campeã. Aí que a Débora, que era a organizadora da prova, me notou e falou: olha,
eu acho que você tem potencial. Que tal se você viesse treinar comigo? Tenho bons planos para você e tal. E daí foi aí que a gente começou o nosso treinamento. Daí eu pude treinar específico, né? Começar com uma assessoria especializada. Daí eu acho que é aí que nasceu a corredora de montanha. Que legal. Ó, muito massa. E Luiz Oddi, pô, eu não consigo te chamar de Todinho, desculpa. Isso. Bom, Luiz, e como que é para você? Eu perguntei, fiz a mesma pergunta para ela. Como é para você conviver com uma atleta de trail? E como que é o trail para você? Você já correu algumas provas de trail também? Sim, eu gosto, eu acho que eu gosto mais de mato do que ela, assim, eu nasci em chácara, eu vivi em chácara e moro hoje também, então gosto muito de estar no mato, montanha, para mim é bem natural, sabe? Então, quando eu conheci ela, vi que ela fazia trail assim, pensei, legal, a gente vai para uns lugares legais, e realmente a gente foi e conheceu muito lugar muito legal que o triatlo, por exemplo, não proporciona. O triatlo ele sempre te leva para os mesmos lugares ali, são as mesmas praças que a gente fala, né? Que são as tradicionais, que sempre a mesma coisa, sempre o mesmo percurso. E o trail não, o trail, putz, eu comecei a conviver com ela, eu vi, caramba, uma prova lá no Pico da Bandeira, segunda montanha mais alta do Brasil. Pô, Foi a vamos lá. primeira prova que eu levei ele. Foi a primeira que eu fiz tudo errado, de KR5 da fila, que nem crava tinha. Eu cheguei o tênis aberto, assim, os dois tênis abriram, né? Mas oportunidade de conhecer lugares assim incríveis, tipo a prova na Itália lá que a gente foi, que eu fui junto com ela. Pô, aquilo lá não tem preço. O triatlo nunca vai levar para lugares muito legais. Tipo, fui para Havaí já, fui para Alemanha, para o Canadá. São lugares legais, mas não é tão envolto à natureza igual o trail, assim, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, para mim, tem servido e serviu como um escape, assim mesmo, sabe? Do que o triatlon estava passando nos últimos anos, com a falta de provas e tudo mais, eu achei como se fosse realmente um lugar para eu gastar energia e ter um objetivo diferente ali, conhecer uma coisa nova. E eu achei muito legal que quando ele fez essa primeira prova lá no Pico da Bandeira, ele estava muito bem treinado, digamos assim, estava no auge ali das provas dele, até foi junto com uma prova do Capixaba de Ferro, a gente foi juntos, daí num fim de semana foi a prova dele, no outro foi a minha prova. Aí eu achei isso o máximo. Foi muito legal. Aí ele sofreu muito, assim, e aí ele falou como é diferente, mesmo para um atleta que treina horas por dia, né, é muito específico. Então, a prova lá no Pico da Bandeira eram subir 12 quilômetros e depois descer 15 quilômetros, mais de 1.000 metros. Não aguentava mais descer. Então, ele sofreu muito, é uma dor muscular diferente. Eu estava descendo de costas já, caminhando Sim. assim, porque eu não conseguia. Apesar, assim, eu pensei, bom, ele vai tirar de letra, porque, claro, ele, né, com o nível de treinamento que ele tem, mas é diferente. Então, é outro esporte, é outra especificidade, né? Não é corrida, né? Não é um treinamento de corrida tradicional. Não é aquele movimento tradicional, assim, né, cara? Pula, sabe, eu percebo também que tem muito isso dos atletas da rua, né, de não querer caminhar. Tipo, na rua não existe isso. Meu Deus, você vai fazer uma maratona. É quase um fracasso, assim. Exato. Então, assim, você quebrou, fracassou. Na montanha, isso é muito difícil para ele, mas no começo eu falava, na subida, diminui, não precisa se matar, não corre. Caminhar o quê? Eu não vou caminhar. Caminha, sabe? Não espera você se afogar para caminhar. E aí eu acho que isso foi difícil para ele assimilar no começo também. Aceitar caminhar. Aceitar caminhar. Até hoje ainda não aceito muito bem. Agora... Mas eu acho que isso é um segredo também, sabe? Fazendo um mindset bom. Nas últimas estava aprendendo a usar bastão já, que para mim, eu que sou alto, facilita muito a vida, assim. É muito bom. Mas realmente, o meu treino de triatlo não serve para nada pro treino, assim, sinceramente. O VO2 ajuda, né? Só para o aeróbico ali, para aguentar a distância, que daí eu sei comer, sei me hidratar, meu corpo aguenta. Só que muscularmente... A gente sobrevive. Sobrevive, exato. As provas até que foram menos técnicas, ele foi bem, assim. Agora, provas muito técnicas...
As Aí Sky. ele sofre. A primeira vez que eu Tem vi várias ele na perguntas prova, pro Todinho depois. Pode falar. a primeira vez que eu vi o Luiz Oddi numa prova trail foi na Insanity Mestre Álvaro, que ele ganhou a prova, mas eu acho que ele estava sem algum equipamento e acabou sendo desclassificado. Não, o per- Eu chip falei, dele. caramba! Perdi o chip no mato lá. Eu não sei as manhas, né? Então amarrei no tênis igual corrida de rua, assim, né? Aí o meu chip ficou lá no meio do mato, cheguei sem chip, daí também a penalização. Daí depois eu fui entender que o chip você não coloca no tênis igual corrida de rua, assim, você tem que ou grudar ele com elástico, botar em outro lugar, porque no pé Sim, ali é no porque o mato tira mesmo. Então, e essa prova ele nem ia fazer também. Nesse foi a minha maior distância que eu fiz foi 40 quilômetros lá no Mestre Álvaro. E eu fiz porque precisava pontuar. Não é uma distância assim que eu iria, vou fazer 40K na montanha. Mas como era uma das provas que valia ponto Sky, era essa, eu fui fazer e eu sabia, eu estava no planejado demorar mais ou menos esse tempo. E ele falou: bom, vou ter 9 horas para esperar ela. O que eu vou fazer nesse meio tempo? Acho que vou fazer o 21, né? Que daí eu mato um pouco de tempo. E aí foi isso que ele fez. Então, durante a semana, a gente foi correndo na Decathlon comprar item obrigatório. Ele comprei um tênis, que a fila ainda não tinha o tênis trail. Eu pedi para eles: posso usar um tênis aqui, que senão vai ser igual o Pico da Bandeira lá, vou chegar sem tênis lá embaixo. E aí ele foi assim, resolvi fazer essa prova. E fez e foi o campeão, tipo. Não, mas Sim, a foi. prova foi uma das que eu mais me diverti, assim, lá do mestre, porque a distância era boa, não era muito difícil, não subia tanto, subia ali, não subia até o topo do mestre, né, mas Subia subia. 1.700. Não, subia até. Mas foi uma prova que eu consegui me concentrar muito ali, igual algumas provas de triatlo, assim, passou muito rápido, Acho sabe? que ele entrou no flow. E o ambiente é bem parecido ali onde eu moro, o mato, assim, sabe? Denso, uma coisa bem Mata Atlântica, assim. E me diverti pra caramba, a trilha era aberta, dava para correr. Eu não gosto de trilha fechada, muito baixa, porque eu fico batendo a cabeça o tempo inteiro. Não gosto de coisa travada também. Onde der para correr, assim, que seja uma trilha fluida, eu curto muito, sabe? Entendi. E Bruna, a Marina falou que tá cheio de perguntas aqui, mas eu queria perguntar para você como que tá o seu calendário para o ano que vem? Então, eu estou montando meu calendário ainda. Provas que eu gostaria de fazer ano que vem. Já Cambotas está com uma estrelinha aqui na minha agenda. 45. Acho que 45 já para o começo do Olha, ano. pessoas em furada. Pretendo fazer provas da WTR. Pretendo também La Mission e o TMB, que foram provas grandes esse ano que eu participei e adorei. E também pretendo fazer o circuito Sky, pelo menos 3 provas para pontuar para o circuito, porque a experiência que eu tive no primeiro ano foi muito legal. Eu acho que é um dos melhores caminhos assim que a gente tem hoje para poder fazer provas fora também, né? Para ter essa possibilidade de conhecer outros lugares e representar o Brasil fora, isso é muito legal. Então, pretendo também fazer, encaixar 3 provas do circuito para poder pontuar. Em qual distância? Eu vou continuar nessa distância média, assim, 20 e digamos, 30. 20 e 30, pretendo nisso. Nesse ano eu me arrisquei também, fiz 2 VKs e eu confesso que não foi uma coisa que eu escolhi, mas eu comecei o ano lesionada, então eu estava sem volume, eu comecei a correr mais ou menos só em abril ali, março, abril. Então, a opção que eu tinha era fazer provas curtas. E eu comecei o ano pontuando num VK. Então, para a Marina, que talvez não esteja familiarizada com esse termo, o VK é uma das modalidades também, assim como a Sky, que é uma prova só de subida. Então, são basicamente 5 quilômetros chegando no topo de montanha com mais ou menos 1.000 de subida. Então, é 1 quilômetro vertical que fala, ao invés de ir para frente, vai para cima. E eu gostei. Esse ano eu fiz 2 provas de VK.
Até a primeira foi na Jaraguá Sky, depois a segunda eu fiz no Mestre Álvaro. Eu fiz uma dobradinha lá no Mestre. Eu fiz na sexta o VK, no sábado 21. Eu lembro disso, eu te achei maluca. E eu fui campeã nos 2 dias, eu adorei. Então, assim, para uma modalidade que eu nem estava muito familiarizada, que eu tô começando. Fala que levou em subida, né, ainda, então. Mas estou treinando. Então, eu gostei. Não descarto também a hipótese desse ano fazer algumas provas de VK, sabe? Porque é uma modalidade, assim, que eu gosto e eu acho que, como eu não tenho ainda muito volume para ir para as outras, talvez ela seja uma boa opção para eu também treinar esse meu lado, a minha dificuldade. E é legal você falar disso, porque lá na Europa, o normal, primeiro, lá tem atletas especialistas em quilômetro vertical, mas os atletas que competem meia maratona e até mesmo a maratona, eles utilizam o quilômetro vertical como uma forma de um pré-aquecimento para a prova principal. Então, Exato. eles já dão esse estímulo um dia anterior para colocar o corpo em competição para depois competir na prova E no principal. Brasil tá tendo muito isso também, fazer É, combinado, né? As sim. duas provas. Então, esse ano eu fiz 2 vezes isso, na verdade. Eu fiz na Jaraguá Sky e no Mestre Álvaro, provas seguidas, assim, de VK, mais a prova do dia seguinte. E eu acho que eu tô me adaptando bem, assim, tô gostando. Foi uma experiência que eu gostei. Ô, Luiz, tem vontade de participar de um VK? Que aí é full gás mesmo, olhar para cima, fechar a cara e nada de caminhada. Eu acho que ele iria bem no VK. Ah, eu já participei, né? Indo atrás dela, assim. Ah, sim. Na Jaraguá eu subi antes para filmar, então eu fiz, só que não para galera Não ali. contou. E lá em Limone, na prova dela, que teve o VK na sexta, a prova dela foi no sábado, para encontrar ela no percurso no sábado, eu subi pelo VK, que foi um dia antes. E foi um absurdo, assim, tipo, comparado com o pouco que eu fiz aqui, aquilo lá é absurdo. Eu achei até perigoso demais, sabe? Uns penhascos assim que, meu Deus, e a galera passa ali a milhão. E cheguei lá em cima, ela já tinha passado, então tive que descer tudo. Foi frustrante. Mas eu não, vontade eu não tenho, porque não é o tipo de prova que eu gosto, sabe? Uma prova tão intensa assim, então eu A tenho. gente gosta de respirar, né? Exatamente. O que eu sinto muita vontade de fazer, por exemplo, o Chamonix lá, o TMB, o 170 km é um projeto que eu tenho tipo de aposentadoria, assim, ir lá e fazer umas provas mais icônicas, assim, sabe? É o que mais brilha o olho mesmo, né? Não tem jeito. É, Falando das provas ainda para 2025, eu não tenho ainda definido, mas gostaria muito de fazer uma prova fora. Talvez Patagônia, talvez uma própria distância menor lá em Chamonix, sabe? Não iria de cara já para uma distância grande, iria começar por uma menor mesmo, mas seria já É, incrível fazer uma prova lá para começar. Então, tenho planos, gostaria muito de fazer uma prova fora também em 2025, ainda não está no calendário. olha que rola, hein? Ah, Olha o que pode acontecer. Bom, Chamonix, cara, Chamonix agora ela abriu muito assim para outras distâncias, né? Porque antes a menor que tinha, até um pouquinho mais antes, assim, nem tinha 50K, era a partir de 100 quilômetros. Aí colocaram o ACC, que é o 50, aí depois eles abriram uma distância de 40 quilômetros para quem trabalha no TMB, e aí sobrava vaga, eles colocavam, abriam inscrição, que é o MCC, que é uma prova bem legal também, que não utiliza o mesmo traçado do TMB, que se você for olhar, tem o percurso completo de 170, aí os 100 quilômetros de Courmayeur, já no sentido final da prova do 170, então são 100 quilômetros do 170, o ACC são os 50 quilômetros finais do 170, e esses 40 não, esses 40 é um percurso diferente. Então ele é bem legal. É uma prova que eu ainda não fiz, os 40 eu ainda não fiz. E tem Isso agora os 15 quilômetros também, que é em Courmayeur, não é em Chamonix, que é do outro lado, do lado italiano da montanha, que dizem que é espetacular também. 15K
1.500 de ganho, salvo engano. É coisa, né? Sim. Mas É uma acho que Skyrunning. exatamente, já seria incrível, assim. Eles variaram a distância ali para conseguir captar mais gente, né? Lógico, lógico. E colocou prova em outra cidade, igual o Courmayeur, porque aí não tem aquela concentração só lá em Chamonix. E é o mesmo grupo do Ironman, né? Agora é. É o mesmo grupo. Você não sabia? É a mesma administração ali. Então, Eles fundiram. ganhar dinheiro. Então, eles vão abrindo portas para mais gente fazer, né? Eles fundiram o Ironman e o TMB, tanto que agora tem prova by o TMB para todo lado. Só assim para vocês entenderem que tem pouco tempo que estão aí. Antes do TMB se tornar uma franquia, eles eram também donos do Circuito Mundial de Ultra Trail, que era o Ultra Trail World Tour, o TWT, que tinham várias provas no mundo inteiro. O TMB era uma das provas. E aí eles, nessa conversa com o Ironman, né, o Ironman falou, não, vocês são os caras do circuito. E aí eles falaram, bom, então vamos acabar com o TWT. Aí eles encerraram o Ultra Trail World Tour e lançaram o BioTMB, o circuito BioTMB, pegaram as principais provas que eles queriam ali para ser BioTMB, e eles são o circuito agora. Com certeza isso daí foi ideia do Ironman. Obviamente que foi. Eu participei lá esse ano, eu não fiz a prova, mas estava lá com a Bruna e dá para perceber assim que eles estão bem similares, sabe? O discurso, a estrutura, tá encaminhando para ser um novo Ironman, assim, sabe? Um novo a galera, tanto porque o público ele oscila bastante, né, do Ironman pro trail, lá na prova mesmo no Rio de Janeiro eu vi muita gente do triatlo fazendo, né? Muita gente com camiseta do Ironman correndo a prova. Uhum. E eu acho que é um público que vai oscilando. Oportunidade, né? E como é o mesmo discurso assim de superação, de você pode, tudo mais, e eles sabem fazer bem feito ali a propaganda do negócio, né? Isso não dá para negar. Eles sabem fazer a coisa ficar desejada, né, cara? E vender o status dentro do cenário que Tá vende bem. né? Tá ganhando Muito. espaço. Então, tem bastante gente migrando mesmo de outros esportes. E os esportes de endurance no geral, né? Se a gente for ver, até ciclismo está crescendo muito. Sim. Triatlo em si, ainda, apesar de ser muito mais nichado, tem uma barreira de entrada aí que são os equipamentos, né? A bicicleta, principalmente, é uma barreira de entrada alta. Mas mesmo assim, hoje em dia a gente vê que antes quando eu comecei, tinham pouquíssimas mulheres, hoje em dia não tem tanto ainda, mas é muito mais do que tinha antigamente já. Eu acho que já cresceu muito. Tá crescendo. Os universos de endurance em si. Ô, Marina e Luiz, eu queria saber de vocês assim. Eu estava conversando hoje com o pessoal da Mambora e eles tocaram num tema assim, bem interessante, que é o movimento que está tendo de alguns triatletas migrando para o trail e o que isso impactaria no cenário de trail. E a gente estava conversando que a disciplina, a capacidade de concentração e de levar a coisa séria do triatleta, tipo, cara, é isso aqui que funciona, é isso daqui que eu vou fazer. E o que, na visão de vocês, a mentalidade do triatleta seria bom para o cenário de corrida em montanha? Tadinho, quer começar? Tá, eu acho que assim, o triatleta ele tem condições de fazer prova trail, que já faz, né? Vou estar falando do triatleta que já pratica, já fez provas longas ali, tem condições de fazer uma prova trail, isso tranquilo. Justamente porque você falou aí, a disciplina de treino do triatlo talvez seja um pouco mais exigente, eu digo em horas, em tempo, do que o do trail. Não Em precisa se volume. acanhar, não, tá? Pode falar mesmo. Não, eu acho que assim, ó, o número de horas treinadas de um atleta de Ironman é maior do que um atleta de trail que faz uma prova na faixa do 40, 50 ali. A galera do 100, acima do 100, acho que já é um pouco diferente, mas eu acho que treina um volume um pouco maior ainda do triatleta. O porém que eu vejo, o problema é que às vezes as pessoas se baseiam na distância. Tipo, La Mission, 35K.
Você não pode Eu não- considerar que você correu já 40 quilômetros ou correu uma maratona. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outro ponto que eu vejo é a questão de segurança, assim. A pessoa, às vezes, não sabe onde ela está se metendo, sabe? Porque, querendo ou não, a montanha, o mato, vamos dizer assim, é um lugar selvagem. Você tem que tomar alguns cuidados ali. Eu acho que às vezes as pessoas vão por essa glamorização, assim, um pouco da prova, do trail, e não sabem onde está se metendo. E lá no meio acaba batendo um desespero, assim, meu Deus, onde é que eu estou aqui? No meio do nada. Você não sabe onde você está, para onde você está indo. É uma coisa bem diferente, assim. Então, acho que essa questão que pega mais para o lado dos triatletas. Eu acho que é a questão da autossuficiência, né? Que é bem não, mas diferente na montanha. Isso tem que respeitar, é uma questão. Isso no triatlo a gente é, só que a gente sempre leva na medida ali, né? Um pouquinho mais para sobrar. Na montanha você tem que sempre leva 2 jeitos mais. Você tem que levar para sobrar, e blusa, e equipamento de segurança de primeiros socorros. Às vezes o triatleta meio que fala, isso aí não precisa, besteira, correr de mochila ou correr com kit de primeiros socorros. A gente precisou lá no Pico da Bandeira, a gente tomou um aperto lá no Pico da Bandeira, que eu estava correndo na frente dela, bati a cabeça num ninho de marimbondo e caiu tudo atrás, assim, ó. Eu levei mais de 40 picadas. Tudo de uma vez, assim. Foi um desespero na hora. Assim, a primeira coisa eu só pensei, tomar o antistamínico na hora, eu só não quero morrer. E sim, o kit de primeiros socorros é muito importante, sabe? Agora, a prova que a gente fez lá também em Campos, teve picada de abelha, teve gente que teve que ser socorrido de helicóptero, né, com choque anafilático, então você nunca sabe o que vai acontecer. Então, acho que tem essas questões de respeitar as regras primeiro. O triatleta acho que não pode entrar no trail com o espírito de ser herói, sabe? De querer ser herói por causa da distância, por causa do tempo ou da chegada ali. Tem que entrar com o intuito de se divertir e curtir a montanha, curtir a natureza, porque senão vai dar ruim, sabe? E tem que treinar um pouco também específico, né? Para se habituar àquele ambiente. Exato. Vamos me respondendo sua pergunta, que você falou assim, o que você acha que o triatleta pode levar de benefício para o trail, né? Eu acho que é isso, é a questão do nosso foco. Eu acho que o triatleta é um bicho muito focado, sabe? É raro a gente olhar para o lado, é um esporte muito, assim, eu acho que por característica mesmo de quem faz, é um esporte mais individualista, mas que você treine junto, quando você tem o seu foco ali no triatlo, é muito raro você desviar dele. Então, eu acho que essa questão de foco, de disciplina, de realmente tem que fazer um treino que você não gosta tanto, mas você vai fazer. A gente quase praticamente não questiona treino, né? Tá lá, tem que fazer. Mas eu acho que, assim, vendo de fora, eu acho que é o contrário, sabe? Eu acho que o trail tem muito mais a ensinar o triatlon do que o triatleta ensinar o trail, para ser sincera. Vendo de fora, pelo pouco que eu vejo, é o que o Todinho falou assim, a montanha é selvagem. E foi algo que eu vi muito no Havaí, quando eu fiz Kona. Eu falei assim, a ilha, ela te traz humildade. E eu acho que é muito importante na nossa trajetória a gente aprender a ter humildade, e muitas vezes a gente esquece. Porque o triatlon é um mundo de egos muito, muito forte. Então, eu acho que o trail, eu acho que nós triatletas temos muito mais a se beneficiar com o trail. E aí, era a minha pergunta para o Todinho, que foi, desse ano de experiência, o que você está trazendo com você? Porque eu sei, você falou no podcast lá, se você não dá para um triatleta amador, tipo eu posso fazer cambotas no começo do ano e depois fazer o 73, depois fazer o Iron, e tá tudo bem. Um triatleta profissional, que é o que você é, você não tem como fazer mais esse intercâmbio. A partir do momento que ano que vem você decidiu, a gente vai ter lá todas as provas com premiação. Pô, vou fazer todas as provas, você não consegue ter esse intercâmbio. Mas com certeza, algo desse ano que você teve, que você estava desacreditado com o triatlo, você fez mais o trail, com certeza você deve ter trazido muitas lições que eu, bitolada no meu triatlo, não tive. Então, vindo de fora, Valmir, eu acho que, assim, você respondeu o pessoal da Mãobora, eu acho que nós triatletas, temos muito mais a aprender com
com o off-road, assim, com o trail, do que o contrário, porque a gente sabe ser disciplinado, a gente sabe ter, lógico que tem uma parceria, assim, poxa, todo final de ciclo é emocionante, você ter seus parceiros de ciclo, é algo emocionante, assim, principalmente para a gente que é amador. Profissional, eu acho que deve ser mais individual ainda, principalmente no Brasil. Mas a gente que é amador, você tem ali aquelas pessoas que foram tão fundamentais, sabe, Igor? Então, no final do ciclo, ainda mais de longa distância, eu acho que é sempre muito emocionante você encerrar um ciclo de Ironman, principalmente. Mas eu acho que o trail deve trazer essa questão da humildade. Eu queria saber isso do Todinho. O que você trouxe? O que você viu de diferença? Porque todo mundo fala. Quando você for para uma prova de trail, é outro mundo, as pessoas são diferentes. E assim, quando eu falo de triatlon, é óbvio que eu falo apaixonada por isso. Senão eu não faria isso há 8 anos, não dedicaria aí mais de 20 horas da minha semana a isso. Mas, e a mesma coisa os trail runners, né? Eles vão vir falar para mim que é a coisa mais legal do mundo. Mas você que viveu isso, sendo apaixonado pelo esporte que você ama o triatlon, você falou assim, deixou muito claro, né? Que se você no triatlon, você quer ser professor, você não tem vontade de ser amador no triatlon, é a sua profissão, é o que você luta. O que você traz? A minha pergunta é essa: o que você traz de bagagem? Não sei se é emocional, mas de vida do trail, e também, eu que sou uma pessoa que gosta muito de performance, você acha que o trail te ajudou nesse ano em questão de performance física também? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu vi no trail, que no triatlo não existe, não que não existe, mas são poucas pessoas que conseguem trazer isso, em termos chulos, assim, é brutalidade, sabe? Você tem que ser mais bruto para fazer trail, você tem que se importar menos com a tua imagem ali, com o estado que você vai chegar. A Bruna que consegue chegar, né, desse jeito. Mas tem provas e provas, E tem momentos ali que você realmente tem que ficar meio que selvagem, assim. Você tem que ser não vou dizer um bicho para não ficar tão pesado, mas é o momento que você, a natureza ali, que você realmente tem que, cara, tirar tudo de si ali. E também vejo que vi que o trail é um meio muito mais unido. As pessoas, elas se ajudam muito mais, a galera é mais humilde, assim, ó. Como eu falei já num vídeo que a gente fez lá pro canal, o que a gente fez a Odisseia, dá para perceber nitidamente que é uma galera mais madura, assim, sabe? Uma galera, não tô falando madura de mais velha, mas maduro de saber lidar com outras pessoas, de saber lidar com o ambiente, coisa de, tipo, você tá lanchando lá na prova, vir uma pessoa que você não conhece e começar a conversar com você e querer saber de onde você é e contar a história. Ou te oferecer ajuda, né? Ou durante a prova, te oferecer ajuda. Sei lá, você tá lá no triatlon, tua bike estraga, as pessoas não vão parar. No triatlon eu já vi pessoa cair na frente de outras pessoas e ninguém parar para ver se está tudo bem, só seguir a prova, entendeu? Não, e até em treino, né? Não precisa nem ser em prova, porque às vezes em prova você tá lá, né? Já vi em treino. A pessoa cai e deixa. E isso no trail eu vejo que muito difícil acontecer pela galera ser um pouco mais madura no esporte, vamos dizer assim. Maduro, porque já vieram da corrida, provavelmente. Eu vejo que é uma galera que não está buscando desafio pessoal, mas não está buscando status ali de ser alguma coisa. A galera está mais ali para curtir a prova e curtir o ambiente, por isso que eu vejo essa diferença. E talvez até voltando ali o que o Valmir falou, da pergunta lá, o que o triatlon pode trazer para o trail, eu acho que talvez com o tempo a gente transforme o trail no que é o triatlon hoje. Eu vejo assim, sabe? Porque a galera vai se cansando da corrida de rua, vai se cansando do triatlon, vai buscando outras coisas e vai migrando para o trail ali por ser um esporte que está agora crescendo muito, está na moda. E talvez esbarre nesse tipo de situação, mas eu acho que essas pessoas no trail elas não vão vingar por muito tempo, porque vai perceber que não é o ambiente delas, sabe? É um ambiente que realmente, se você não está ali para as outras pessoas também, não adianta você estar. É um ambiente diferente do triatlo, sabe? Você tem que estar
ali pensando que você vai fazer a sua prova, mas se a pessoa que está junto com você ele precisar de ajuda, acontecer alguma coisa, você vai ter que parar, vai ter que ajudar ela, você vai correr o resto da prova inteira com ela para ajudar e não vai se importar com isso. Correndo. Exatamente. É isso que eu vi, assim, de diferença Legal. mais público, sabe? Eu tenho até um exemplo aqui para que encaixa nisso que você está falando, que esse ano em Cambotas aconteceu uma falha da organização, que é óbvio, é uma falha, mas olha o que aconteceu. Eu tinha um ponto de apoio onde tinha o staff lá, que ele só direcionava a pessoa para descer ou na volta para subir uma montanha. E os 27 quilômetros, tava uma briga assim linda. A Bruna deve conhecer o Aislan, Bruno Bulli e o Ratinho. Eles estavam assim, um passando o outro o tempo inteiro, e os três são muito técnicos e muito rápidos. Então estava uma briga muito bonita. E na hora que eles desceram, a hora que eles estavam subindo, os três juntos, um atleta que estava descendo mais para trás, ele levou um tombo e abriu um buraco na perna, assim, que o socorrista falou, cara, aquilo ali, ele tinha que receber um socorro imediato. E que a primeira pessoa que chegou nesse atleta machucado foi o staff, que estava ali para direcionar o pessoal que estava nas primeiras colocações. Ele viu, ele desesperou e abandonou o posto. Aí está o erro da organização, porque querendo ou não, ele não poderia obrigatoriamente sair dali. Mas nesse momento ele saiu, todo mundo foi lá para ajudar esse cara, para ajudar o resgate chegar e no caminho, sabe, fazer o encontro do resgate com essa pessoa. E os três, como não tinha ninguém lá, eles passaram direto. E aí, quando eles voltaram para a arena, putos da vida, que aí a gente falou, pô, aconteceu isso, foi falha da organização mesmo, mas foi isso que aconteceu. Os caras falam, porra, não, aí, cara, como é que tá? Tá beleza? Não, então é isso que importa. E acabou, morreu a nota. Ninguém falou disso, não foi para as mídias sociais, porque justamente o Trail Run tem isso, cara. Pô, aconteceu isso? Pô, não, então esquece, cara. É isso que tinha que acontecer. Foi uma falha, mas uma falha louvável, vamos dizer assim, porque o cara foi importante no momento de queda ali do cara. Em primeiro lugar. Então foi bem para ilustrar isso aí que você falou. É porque o trail também é um pouco mais delicado com isso, né? Com segurança, assim. É um pouco, o triatlon tem ali, ó, questão da queda na bike, a natação no mar e tal, mas tem uma estrutura de fácil resgate, você tem a estrutura ali no mar de caiaque para ajudar se a pessoa tiver algum apuro. Agora no trail, às vezes, você tá sozinho no meio do nada, se acontece alguma coisa, se as pessoas que estão junto com você não te ajudar, você pode morrer. E não é muito difícil acontecer. Já não aconteceu. Então, por isso que é um pouco mais delicado, acho, isso o trail, por isso as pessoas são muito mais conscientes, sabe, da importância de você ajudar os outros ali no momento da prova. Por essa delicadeza do que é a prova e os treinos também, né? Sim. Treinar sozinho o trail, tipo, putz, quando ela vai lá, por exemplo, pro Morro do Cal, que é um lugar tranquilo, já fico meio, putz, me manda a tua localização, fica avisando onde você tá, porque é difícil, né? Complicado. Marina, mas não se assuste não, tá? Dá para você fazer Cambotas ali, tranquilo. Eu não sou das mais apaixonadas por mato. Eu só estou ouvindo abelha. Você se surpreende, né? Não é nem isso. Paixão bate e fica. Não é, tô construindo minha paixão. Não, você vai chegar lá, a hora que você descer a primeira trilha, um flowzão assim gostoso, que parece que você nem precisa de fazer força, você parece estar flutuando. Você vai falar, meu Deus, não volto mais pro triatlo, você vai ver. É sério, o primeiro flow, a hora que você entrar na trilha, né, você vai falar assim, eu nem vou te falar onde que é. Então, mas você sabe assim, é aqui que o Valmir falou que legal é a gente justamente entender, se você não volta mais para o que não são excludentes. Porque eu acho que a gente tem que fortalecer muito mais os esportes no geral. Se eu for para uma prova achando que eu vou ter que abandonar o meu esporte, já é uma barreira de entrada para mim. Sim. Você pode fazer você não vai mais querer saber. Pode ser que eu queira continuar treinando. Eu gosto muito de nadar. Não, lógico que você vai querer. Eu tô falando só para zoar. Meu Deus do céu. Amo minha bicicleta, minha camaroa. E a natação. As duas modalidades são muito legais. O legal, eu acho que é isso.
Outro dia me falaram assim, ó, os esportes, o legal dos esportes é que você pode transitar entre eles, quando você não é Sim. profissional. Sim. Então, É uma pergunta que eu tenho, inclusive, sobre isso. Que eu ainda não sei, porque na corrida de montanha a gente não tem atleta profissional. A gente fala que tem um ou outro, mas que vive exclusivamente disso, para isso não tem. Como que vocês conseguem falar assim, eu sou amador, eu sou profissional? Como que é essa divisão, até mesmo em linhas de prova, assim, como que os eventos dividem o atleta profissional do atleta amador? Todinho me Tá. ajuda. Eu acho que assim, no triatlo, a performance é um fator, primeiro, porque, Mas por tem exemplo, classificação também, né, dos profissionais e dos amadores. Eu tem. não, É que assim, resumindo, para você se tornar profissional competindo no Ironman, você tem que pedir uma carta para a confederação, para eles te liberarem para você correr profissionalmente. Você ganha uma autorização. Só que daí eles pedem para comprovar alguns tempos lá, tempos nas distâncias. Então aí já meio que dá uma separada. Porém, essa classificação é muito difícil, porque profissional é quem ganha a vida com isso, fazendo esporte, ou quem só tem performance e trabalha com outra coisa, entendeu? Não tem como fazer essa divisão. Entendi. Isso dá pano para manga, porque a gente teria que gravar outro podcast para isso, porque exatamente, porque hoje, se for ver, se você falar que profissional hoje é quem ganha dinheiro com o esporte, a maioria deles, a maioria da galera que ganha dinheiro com o esporte não tem a performance para ser profissional hoje. Ah, ou Então, até tem, mas não sobe para o profissional, porque ainda é mais vantajoso ser amador. Tem isso mas também, né, Todinho? Por só exemplo, eu que, vejo pelas mulheres, as meninas que fazem Ironman, muitas, as primeiras, segundas colocadas do Ironman Brasil Amador, elas às vezes têm tempos muito melhores do que as primeiras, segundas colocadas do Ironman Brasil Profissional. sério? sim. Isso definitivamente vai mudar nos próximos anos por causa É, só que dessa elas não mudança que a sobem gente teve porque agora. Isso ainda é mais vantajoso ser amador, é. financeiramente. Mas eu vejo que isso vai mudar nos próximos anos, justamente porque agora a gente tem um circuito de provas fechado já, com categoria profissional, Com premiação, com né? premiação, então são mais oportunidades do profissional divulgar o trabalho, e querendo ou não, vai apagar um pouco a disputa no amador ali, né? Isso vai apagar um pouco o que vai acontecer. E no Eu ainda trail, tenho dúvidas com isso, porque eu acho que tem a questão do ego, sabe? Entre você é, ser uma amadora que ganha ou você ser uma amadora que vai ficar em quinto. E é, também vai levar o nível das provas, né? mas vai diminuir um pouco isso por ter o profissional ali, né? Tipo, isso vai enfraquecer um pouco. E no trail eu vejo que, cara, tem uns atletas muito bons aqui no Brasil. Eu digo bons pelo o que eles entregam com as condições que eles têm. Tipo, é impressionante, assim, por exemplo, um Fantasma, um Silvestrin, os meninos que você falou aí, o Aislan, o Bole, eu vejo eles competindo assim, eu me vejo no triatlo, sabe? É uma galera muito forte ali, que realmente tem vontade de competir, são competitivos, e eu acho que isso torna eles profissionais. Independente se eles ganham dinheiro com isso ou não, cara, eles levam a competição a sério. Performance, né? Eles levam a Realmente, competição a sério. isso pode ser algo legal que o triatlon leve para o trail, sabe? Essa É, questão da profissionalização. Exato. Acho que Porque falta pra existem, gente. querendo ou não, existem triatletas profissionais que inspiram nós, amadores, sabe? Poxa, eu tenho as minhas triatletas que eu sou fã, que sabe que, pô, eu vibro, eu acordo para ver no tracker. Então, isso daí é muito legal. E sim. quando você vai nas provas, hoje em dia eu falo assim, nossa, eu tenho o privilégio de ser amiga das pessoas que eu seguia lá no Instagram 8 anos atrás, 6 anos atrás, e que quando respondiam um direct meu, eu quase infartava de emoção. Ah, a Sim. Bia Neres respondeu minha mensagem, não acredito. Não, Sabe? e Então, como eu às vezes faço isso. é uma modalidade bem parecida com o triatlo no fato de que o amador ele vai fazer o mesmo percurso que o profissional, vai fazer a mesma prova. Então, no final, o amador pode falar que ele fez a mesma coisa que o profissional fez, tirar foto junto. Isso aproxima, diferente de um futebol. O cara nunca vai jogar com o Cristiano Ronaldo, nunca vai bater bola no tênis com o Federer, por exemplo. Então, é uma coisa que aproxima, sabe? É muito emocionante, assim, em prova, quando, por exemplo, estou pedalando e eu vejo o líder passando, sabe, com as motos, a gente Sim. cruza.
Ou mesmo dar volta em mim, né? Larga também, quando, por exemplo, eu largo numa prova com a Letícia Saltori. É incrível, porque ela é a pessoa que eu me inspiro todos os dias, entende? Então, largar com a elite, sabendo que essas pessoas estão ali, é muito legal. Então, às vezes, o triatlon pode levar isso. As organizações de triatlon que agora estão participando das organizações de trail, ter uma categoria elite, ter uma primeira Sim. cedinha e começar a viabilizar isso, sabe? Porque aí essas pessoas que já são ídolos naturalmente, igual a Bru falou, eu sou fã dela. Pô, então ela vai ser uma profissional, ela realmente vai estar numa categoria a qual ela pertence e merece estar, né? Mas sabe o que eu acho que o triatlo errou, que o trail não faz, que eu acho que tem que continuar não fazendo? É separar largadas. Eu acho que o trail nunca pode separar largadas de profissional e amador. Porque daí você perde a referência, coloca o profissional numa prateleirinha, assim, sabe? Ah, ele é profissional, ele só faz isso da vida, ele ganha para isso, e ele tá lá na largada diferente dele, exclusiva, largando antes. Eu acho isso uma cagada que o triatlon fez, mas Você acha? Mas e o ritmo da prova? Oi? Isso E o aí ritmo da prova? no Você não acha que caminhar da prova se acha, não? Ali realmente vai, igual o Chamonix lá, larga todo mundo junto, né? E vai ganhar quem chegar em primeiro, e você não vai ter aquela, mas eu larguei 15 minutos atrás e começou a chover no fim da bike, você não pegou a chuva, você não pegou o vento que entrou meia hora depois que eu larguei, entendeu? Não fica essa coisinha de a minha prova foi diferente da sua. Não, é a mesma prova, largou todo mundo junto e vai ganhar o melhor. E daí vai ficar nítido quem são os melhores, quem são os profissionais, entendeu? isso é legal, Sim. mas nunca parado para É, pensar nisso. Eu sempre pensei no ritmo da prova. igual a Bruna falou, quando ela alinha com a Letícia Saltori. Hoje eu sou um grande amigo do Chico Santos, e toda vez que eu estou alinhado e eu olho para o lado do Chico Santos, tá? Eu falo, caraca, eu estou alinhado do lado do Chico Santos, cara. Mas que eu sei que eu vou estar só na largada mesmo, Não, entendeu? O primeiro quilômetro eu já perdi de vista, mas cara, essa energia de estar é com muito essas legal. pessoas é muito É legal. emocionante. Quando eu fui a primeira vez à Europa e que eu corri no Mont Blanc, não saía da minha cabeça, cara, o Kylian passou aqui, cara, ele pisou nesse mesmo lugar que eu tô pisando, sabe? Não Exato. ficava assim, eu falei, cara, onde eu tô pisando, onde eu tô parando aqui para sentar, o Kylian passou aqui, fica, cara, só isso já me dá. Imagina eu alinhar, olhar pro lado e tá o Kylian, meu Deus, isso Às é vezes a gente absurdo. pergunta o que ele fez aqui, né? Que eu posso fazer igual. O que será que ele fez aqui nessa situação? Não, Tem isso. Sabe que quando a gente é muito estava lá em legal. Lione, e aí a gente fez o circuito da prova e ele tinha participado, né, daquela prova. E a gente foi olhar depois lá no Strava, nos segmentos, e tava o nome dele lá. A gente falou, vamos ver o tempo, assim, só para comparar, né? E, tipo, era uma coisa absurda. Mas é muito Sim. legal saber que essas pessoas que são, assim, referências mundiais estiveram lá, fizeram a mesma prova. Isso motiva, né? Acaba motivando. É, isso aí, sem dúvida, é uma parte bem legal. Todinho, eu te chamei de Todinho. Agora já. Boa, tá É, acostumando. Já virou pois é. O triatlon passou, a gente falou que a partir de agora o triatlon vai mudar, alguma coisa assim. Eu sei por alto assim, o que aconteceu, mas por conta de estar muito em contato com o Gabriel, do Mundo Tri. Mas fala aí pra gente o que aconteceu no triatlo, que ano que vem vai ser diferente dos próximos anos e que tirou você do trail. Ele Tirou um estava pouco. quase indo. Eu vi o podcast dele hoje, que ele gravou 6 meses atrás, gente, é outra pessoa. Mudou tudo, né? Tirou por enquanto. Mas, assim, basicamente, a gente estava, desde a pandemia, com provas limitadas aqui no Brasil da marca Ironman, né? Que, querendo ou não, é a maior. É a maior, onde tem mídia, onde está o dinheiro. A gente tem outras competições menores aqui no Brasil, mas que para o atleta profissional não são rentáveis, vamos dizer assim, não dá visibilidade, sem falar de premiação, sabe? Mas não dá a oportunidade de mostrar o trabalho. Às vezes são provas que passam batido, assim. E o Ironman, quando começou a pandemia, limitou os profissionais na prova e ficou até esse ano com só o Ironman Florianópolis com a categoria profissional, das 6 etapas que tem no Brasil. Então tem 5 etapas de meio Ironman e uma de Ironman. Então só em Florianópolis, no Ironman, tinha a categoria profissional. E
recentemente o Thiago Vinhal, que é um amigo nosso, ele conseguiu um investidor, um amigo dele, para bancar o retorno das provas com a categoria profissional. A Marina deve ter escutado no podcast que eu falei, a gente estava lutando muito, a gente estava tentando de todos os jeitos, conversando com o organizador, pensando em possibilidades para voltar à categoria nas provas de Ironman, mesmo que fosse sem premiação ou algo do tipo, ou achar alguma saída. Só que estava muito difícil, sabe, de achar. E realmente eu falava, cara, eu quero muito, eu tenho pessoas aqui que querem muito também, só que a gente não tem a condição de fazer acontecer. E aí chegou um cara e deu para todo mundo, uma pessoa conseguiu dar para todo mundo a condição de fazer acontecer pelos próximos 5 anos. E, cara, é bizarro isso pensar, né? Que uma pessoa consegue mudar o cenário de tanta gente. E tem muitas pessoas assim no Brasil, envolvidas no triatlo, no esporte, que nunca fizeram. Nunca quiseram assumir não vou dizer um BO, mas assumir essa responsabilidade de fazer, reerguer uma modalidade no Brasil. E o cara fez isso, peitou. E agora a gente tem prova pelos próximos 5 anos em todas as provas do circuito Ironman. E agora o nosso trabalho é levar o máximo de atleta profissional possível para essas provas. A gente está organizando, estamos fazendo um processo ali de ranquear os atletas para conseguir levar todo mundo possível para essas provas, para realmente trazer mídia, trazer retorno não só para o organizador, para o patrocinador e para o atleta profissional, para tornar essa visibilidade grande para todo mundo. Isso o esporte ganha e o esporte competitivo, né? Porque você está falando, a gente quer que mais profissionais estejam dentro dessas provas. Então, cara, você está chamando o cara que quer ganhar de você, né? Sim, exatamente. E eu quero. Todo mundo vai crescer, né? E eu quero entrar numa prova, não numa prova que eu vou ter a certeza que nunca ter a certeza, mas numa prova que eu sei que eu vou ganhar fácil, vamos dizer assim. Por exemplo, uma prova mais regional aqui que eu vou entrar e sei que, putz, aqui se eu fizer o que eu treino, beleza. Se eu não ganhar, eu vou ficar entre os 3. Eu quero entrar numa prova que eu não sei se eu vou conseguir chegar entre os 10, sabe? Entre os 15, porque assim todo mundo melhora. Né? Eu gosto disso. Para mim, a competição é isso, sabe? Não é a certeza que você vai entrar e ganhar. Isso, pô, ok, para o ego é excelente, mas para eu, como atleta, querendo evoluir, é péssimo. É terrível. E, cara, estamos felizes, muito felizes. Eu acho que a maior dificuldade desse ano que ele veio para o trail, mas eu vendo ele como triatleta profissional sem provas, foi muito frustrante, assim. Então, acho que era o que ele mais queria, o que ele mais estava tentando e batalhando era por isso, por poder ter provas para ele mostrar o trabalho dele. Ter um calendário, eu até fiquei feliz que ele foi para o trail como estava do calendário, eu não tinha parado para pensar, você não consegue montar um calendário, porque você sabe quando vai ter uma periodização. Eu estou numa dúvida existencial ainda, se eu vou fazer Ironman, se eu não vou mais, se eu vou fazer triatlon, se eu não vou. Eu estou assim, eu preciso montar meu calendário do ano que vem. E eu não vivo disso, na verdade eu não preciso, né? Se eu não quiser, eu não monto. Sim. Mas vocês não conseguiam, eu não tinha parado para pensar nisso. Você vai treinar, como que fica um ciclo sem prova-alvo? Exatamente. E agora eu já sei que vou fazer todas, entendeu? Eu tenho um calendário fechado, a preparação já está pronta, já está montada, e isso dá um alívio, porque até esse ano as provas chegavam para a gente 2 meses antes, assim, ó, a gente vai colocar aqui profissional, por exemplo, no Challenge, no outra prova que teve ali. É pouco tempo, gente, é pouco tempo. Né? Acho que foi 1 mês e pouco antes, assim, ele já estava treinando, lógico, porque... Não, foi 2, 3 meses antes. Você não para, mas mesmo assim é diferente, você tem realmente o ciclo certo. Algo que eu não tinha parado para pensar depois que eu ouvi você falando isso. Mas o principal dessa revolução, Valmir, que teve aí com tudo isso, é justamente o atleta profissional ele ter o planejamento, mas agora são 6 grandes oportunidades de divulgar o trabalho no ano. E isso não importa a premiação, sabe? A premiação é uma coisa incerta, ninguém pode contar com a premiação antes da hora. Então, se vier, ok, ótimo, mas essas 6 oportunidades de mostrar o trabalho com mídia, justificar para o patrocinador por que ele está me patrocinando, isso é o que faz toda a diferença no final das contas. Foi uma virada de jogo mesmo.
Foi realmente uma virada de jogo. Cara, é legal a hora que você falou Bastante que... legal vendo as provas cheias de profissionais. Assim, eu digo, E, Salvadora, vai ser muito emocionante eu poder estar sim, lá. E um field de profissionais de alto nível, assim, até para torcida, sabe? É bonito. É Isso é para muito mim, diferente. legal A Bruna assistir. vai infartar o ano inteiro. É diferente você como torcida, eu vejo assim, por Kona, que eu Isso se ela não assisti. estiver competindo no mesmo dia também, né? Eu vou tentar montar um calendário. Eu já sei que esse ano a gente vai ter muita viagem, né? Porque quando eu não estiver competindo, ele vai estar. A gente já tá com muitas provas, assim. Mas eu adoro e também ver ele É competir. emocionante. Mas nesse ano Profissional eu de competindo ver. é muito diferente. É outro, é emocionante, assim, é outra coisa. E a gente é engraçado, assim, porque às vezes a gente tá aqui convivendo juntos, mas quando eu paro assim para pensar, meu Deus, ele é um triatleta profissional, sabe? O quanto eu posso. Eu tenho isso em casa e é uma experiência muito legal. Ele me ensina muito todos os dias e eu falo que isso é realmente, ele é minha maior inspiração, assim. uau! Legal. Nossa, depois dessa, ela merece que você troque de novo o pneu da bicicleta dela. Olha, colocar a bike no rolo, lavar a bike, ajudar a lavar a bike, vale mais do que eu te amo. Muito. Realmente. Marina, mas ele devolveu minha bike agora, pegou meu pneu emprestado e devolveu o pneu furado, tá? Então, eu tava precisando de pneu para minha bike. Ela não usa dela mesmo, só usa no rolo, eu vou pegar aqui. Qual o seu sonho? Alguém em casa que ajude a colocar e tirar a bike do rolo e lave depois de 6 horas de pedal. Mas isso foi legal também, o que aconteceu comigo esse ano. Eu não pretendo ser. Eu falar isso, você também teve sua experimentação, né? Mas o que eu comecei o ano lesionada, mas eu não podia parar. Tipo, eu amo esporte também, e eu queria continuar na corrida e de alguma forma não perder o meu condicionamento. Então, assim, quais eram as opções? Nadar e pedalar. Eu não sabia nadar, tinha pânico de água, mas eu falei, vai me ajudar? Vamos embora. Se eu preciso disso, eu vou aprender. E aí, por conta dele também, da convivência e da segurança que ele me passou, eu falei, vamos. E deu certo. Então, hoje eu tenho como atividades complementares, né, o ciclismo e a natação. Não pretendo ser triatleta, eu acho que estou longe disso, mas já não vejo aquilo como, é impossível, sabe? Tipo, não, é possível, a gente consegue treinando e as coisas vão se encaminhando. Mas eu não sou um bom professor. Eu não sou um bom professor, não tenho muita paciência. Ela sabe. Eu deixo lá pro professor da assessoria ajudar ela com a bike, na natação também, mas porque... você já me ajudou bastante. Mas esse ano ele me levou pro mar, né? E ele falou, não, vai ser tranquilo. E aí a gente chegou no mar, minha primeira vez, e foi a pior, assim, tava a praia que chama Praia Mansa. Pior dia da Praia Mansa da história. Tinha onda de 2 metros na praia. E ele falou, não, você vai, e agora você vai. Então, assim, o meu primeiro dia de mar já foi assim, mas ele foi lá comigo, me ajudou e depois... Exato, falei, agora a próxima vez eu já vou achar fácil, então eu encaro, sabe? Eu acho que se precisa... Eu acho que é isso, as coisas não são excludentes, né? Eu tô morrendo de vontade de fazer uma prova de trail que não seja tanto mato, que eu não passe no meio de coisa molhada, tipo essas coisas. Tomara que não chova, então. Que não suja o tênis. Não, só pode sujar, vai. Mas assim, que não tenha riachinhos e tal. Mas olha, eu gosto muito de trabalhar com o que o Todinho fez com a Bruna. Coloca no pior cenário possível o que vier lucro. Exato. Então, assim, já que tá, né? Então, assim, mas, Cambotas, assim, espero o pior cenário. Né? Espero o pior cenário lá em Cambotas, para no final você me agradecer. Porque se eu falar que vai ser de boa, aí chega lá, tem um riachinho. Eu falei com a Carolzinha Souza, ela falou, amiga, você já viu as fotos?
Você viu que é pedra o negócio? Eu já ouvi falar que Cambotas é bem difícil, é uma É, das provas é mais pedra. Você viu que é difíceis do pedra? Brasil. Eu não sabia que era pedra. É muita pedra. Lá Então, é isso você não me assim, contou. bom, você vai ver. Cambotas é um terreno bem montanha mesmo, sabe? Não é barranco, não é trilha de vaca, não é nada disso. É montanha. Você está no meio de uma montanha de pedra vasta, um visual amplo, você vê até perder de vista o tempo todo, e aí tem uma montanha gigante para você subir. E a subida é longa e a descida é longa, é difícil de subir, é difícil de descer. Entretanto, é uma prova rápida, porque não é como, por exemplo, o Mestre Álvaro, que tem umas subidas que realmente não tem o que fazer. Você Terminável. tem que subir andando. Mas Cambotas, se você tiver pulmão, tiver musculatura para subir, você consegue subir correndo. O Silvestrin, claro, estou dando um exemplo extremo, né? Mas o Silvestrin ele faz a prova toda correndo, ele não anda em momento nenhum. E tanto é que o recorde dos 45K é 4 horas e 29, que é um tempo rápido para uma maratona, sabe? Com 2.500 de ganho e Sim. que é de pedra solta. Eu falo que Cambotas é uma prova que, primeiro, tem o melhor mix de terrenos e que, para quem é bom corredor de trilha, é o prato cheio. Agora, se é corredor só de velocidade, de estrada ou de trilha simples, vai ter um pouco de dificuldade. Teve maratonistas profissionais que foram lá atrás de premiação, fizeram o primeiro trecho mais rápido, assim, bem, mas no final chegou falando: olha, estou com perna sobrando, mas eu não tenho coragem de correr onde esses caras correm, que não é um corredor de trilha, né? Que legal. Uhum. Então, assim, quem é bom de trilha corre bem lá. Por isso que Letícia se dá bem. E esse ano, assim, como o Todinho falou, quer correr num lugar que vai ser difícil falar o top 10, eu vou estar no top 10. O primeiro ano de Cambotas e esse 2024 foi isso também. Era difícil falar o top 10 masculino e Tinha feminino. muita gente boa, né? Tanto que, olha, top 5 de Cambotas masculino foi Silvestrin, Fantasma, Celinho, Diego Tales, que fez o TMP, o melhor tempo de todos os tempos, e o quinto, Chico Santos. No feminino, mesma coisa. Letícia, Diana Belon, a Cida, a, a Isadora Albuquerque, que também foi da seleção, e a quinta foi a menina lá do Mato Grosso, esqueci agora o nome dela. E esse ano, cara, tem, assim, de mulheres que já falaram que vão para ganhar, tem 20. E é nisso que você Suzane. quer me meter numa É distância. lógico, imagina se olhar para o lado, se olhar para o lado, tá Suzane Perardi, Letícia Não, Saltori, incrível. Vânia Rambo, essas mulheres todas ali, a Diana Belon, que foi segunda esse ano. Aí você vai no masculino, tem 40 caras que estão lá para Muito. fazer, para ganhar, sabe? Os atletas Isso é de muito corrida legal. Não, de mas eu acho que é isso maratona que estão a gente indo. precisa no trail, Sim, né? Ter sim. sempre start lists muito fortes, assim, que as pessoas olhem as provas e falem, puxa, que legal, eu também quero estar lá, Vale a né? pena pagar o ingresso para ir lá assistir. Eu Aí adoro estar lá para assistir isso. a disputa é sempre muito legal. A gente sempre vê, tipo, até o último momento, às vezes não tá nada decidido, né? Sim. Porque, querendo ou Termina. não, falta 5 quilômetros para chegar, mas às vezes esses 5 quilômetros é 40 minutos, 50 minutos. Isso. E é a especialidade do cara que está atrás de você. Falar, às vezes no trail a pessoa até não tem favoritos, mas muda muito, porque cada Muda muito. prova é uma prova, né? São provas diferentes. Então tem Sim, gente que é melhor no estradão, tem gente que é melhor na descida. Então tudo pode acontecer, assim, Sim. varia muito. E esse esbarra também naquilo que eu falei lá, de não separar a largada, porque como é um isso. esporte novo, pode vir alguém que ninguém De conhece, novo, que entrou agora, que vai lá e detona. que E foi o que aconteceu também nesse ano ou no ano passado, acho que com a Paty do Cerrado, né? Que Foi era uma Pato Cerrado, que sim. surpreendeu, que fez Ganhou. um ano brilhante, Esse lindíssimo, e ano falou brilhou. que é E ela vai estar em Cambotas também. muito candidato. Esse ano, no masculino lá também, a gente teve o cara, esqueci o nome dele agora, Silvano. Silvano, ele é atleta profissional de corrida de rua, de maratona. Ninguém conhecia, né? E ele foi lá, cara, ele não fez uma grande prova da segunda metade para o final, mas tem o desafio da Garmin,
que quem fizer um trecho de subida mais rápido ganha o relógio. Era o Fênix 8, 7, né, esse ano. Nossa, eu vou me E matar nesse desafio. ele nem sabia, só que ele fez tão forte a Legal. primeira parte, que era de subida, que ele ganhou. Ele ganhou do Silvestrinho, do Fantasma. E quem que é esse Legal. cara que ganhou o relógio? Aí ele falou, cara, esse ano eu tô indo para ganhar a prova. Eu, caramba, ele tem 2:08 na maratona. Falei, Legal. de velocidade, o cara é bom. É. Então, vou falar que tem um triatleta começando no trip, só triatleta vai conhecer, que eu acho que vai dar trabalho aí para a galera. É, Que fez o TMB ali, ele foi segundo ou terceiro no 35 do TMB. Que é? O Yuri Vinuto. Ele tá nunca ouvi começando falar. agora. Trail. Ele foi top 3 no Foi TMB. top 3 no TMB, foi acho que a segunda prova de trail dele. Sem Caramba. treinar, sem nada, assim. O Piá corre. Também, coisa de Mas, meia maratona para 1:10, 1:09. Ele tem. olha aí. Ele não anima de correr Cambotas? Colocar ele lá nos 45, no meio Eu das acho que feras? anima. Ó, Chama ele que eu acho que ele anima. não, eu não conheço, você que tem que chamar, falar, ó, vamos lá. E eu tô indo lá, não vou correr, mas consigo um lugar para você. Ele já foi campeão de 70.3, Ironman 70.3. É sério? Caraca. Aham. Piá bom pra caramba. Ó, aí, é uma. Então, quem, vocês que conhecem ele, pode falar, olha, vamos lá com a gente. Vai ter que ir alguém para ganhar dos de sempre. Então, cara, a minha briga maior aqui no Brasil é de convencer os meninos que estão brilhando a enfrentar esses caras, porque tem 10, 12 anos que eu vejo os mesmos nomes ganhando aqui no Brasil. Sabe? Sim. Todo ano assim, pô, ou é Silvestrinho, ou é Fantasma, ou é Celinho, ou é Hernani, ou é Chico Santos. São os mesmos, sabe? Esse ano na La Mission 80K, o Chico Santos falou, cara, foi bom demais ver o Vicente, que tem 25 anos, me passando. Eu falei, caraca, vai embora, você está melhor que eu. Que E, legal. pô, na prova de 80K, ele ficou em terceiro geral. Falei, é isso mesmo, tem que partir para cima e Sim. não é desrespeitar, é respeitando, Não, mas ali na Isso competição, surge cara, novos nomes, né? Isso mostra que é o nosso isso aí. esporte está e não crescendo, é, que não é demérito nenhum se alguém se jogar Jamais. Pô, e o Chico falou, cara, tem 10 melhor é o anos que. melhor do outro. O Chico falou, tem 10 anos que eu só tô ali com o Silvestrinho, com o Fantasma, o Celinho, não aparece um menino novo para andar com a gente ou para dar um calor. É só os mesmos. Então agora, pô, consegui levar o Rudney, que ganhou os 35 da La Mission com recorde, o Isla, o Bruno Bulli, eles estão todos indo para os 45. muito Falei, legal. cara, que massa. Então vai ser uma interrogação nova ali dentro dos 45 para os caras que ainda não correram com eles, né? Vamos ver. E eu acho que competir é muito bom também, porque aí treinar é uma coisa, mas quando Sim. você compete nesse nível é diferente. Então, Aham. E acho eu que tem fico que assim, será que eu vou ter que trazer um cara de fora para ganhar ou dar um calor no. Porque a gente sabe que o aumentar o nível. nosso, o nosso, o nosso melhor aqui, lá fora é o 40º, né? Lá o nosso melhor aqui compete, anda mais próximo ali do feminino, top do mundo. Então, pô, será que eu vou ter que trazer um português ou um argentino aqui para dar um calor nesses caras, para elevar o nível performático no Brasil? Ou será que a gente, por nós mesmos, vamos conseguir melhorar o nosso nível performático aqui para Às daqui vezes uns ele não 2, tá 3, 5 anos? ele vê que não tem ninguém na cola até dar É, uma. mas sossegado, e acontece isso mesmo. Porque, pô, não tem para que ele vai forçar tanto se já está garantido, né? E às vezes, se tem alguém ali dando competitividade, aí sim você consegue extrair algo a mais. Ou o cara, igual o Todinho falou, pô, não sei se essa prova, eu não sei se eu vou chegar entre os 10. Eu vou ter que torcer um pouquinho mais o cabo aqui, eu vou ter que Sim. me arriscar um pouco mais, não posso perder de vista, vou ter que usar estratégia diferente. Tem que trazer algumas perguntas diferentes para esses caras, e eles querem isso também, porque eles também querem evoluir, né? O Sim. Claudinho pode falar melhor sobre isso aí, sobre essa questão de evolução já no nível performático de elite, assim, né? É a competição que traz isso, né? É. Não adianta. Tipo, você pode, igual eu falo, eu acho que todo mundo treina muito. Talvez se botar ali botar os gráficos ali na ponta do lápis, todo mundo deve treinar igual, volume, intensidade e tudo. Mas na hora da Falta de prova, competição. falta a competição para realmente elevar o nível na hora que realmente importa, sabe?
Eu acho que o que mais pesou, assim, para ele durante esse ano foi não poder ter Constância competido e muito em competindo. competição. Porque ele não, assim, teve o Ironman e depois daquilo não tem mais provas. Então, eu acho que é muito diferente poder competir várias vezes no ano e levar o teu corpo, né, no limite ali de uma competição, do que ficar só treinando, treinando, treinando. Você não tem parâmetros, né? É muito bom ter pessoas muito melhores do que você para você também se nivelar, né? Poder extrair o melhor de você. Igual você falou, trazer alguém de fora, algum atleta tipo, muito bom, eu acho que é excelente. Vou dar o próprio exemplo do Ironman, antes da pandemia ali, de 2014 até 2019, o Ironman aqui era uma prova que trazia muito gringo bom, muitos nomes que eram top mundiais, assim, no Havaí e tal, e eles começaram a vir, e para os profissionais, ok, é muito difícil ganhar do cara, talvez a gente vai demorar para ver um brasileiro vencer ali, mas com o passar dos anos, por exemplo, 2016, 17, vinha esses tops mundiais, mas os brasileiros já estavam incomodando os caras ali, sabe? Eu mesmo fiz 2017, eu estava num grupo ali com uns 2, 3 gringos que já tinham vencido a prova de Ironman. E, pô, tô competindo com os caras aqui e eu vou fazer o que eles estão fazendo, porque eles sabem como que é essa prova, entendeu? Como que faz aqui. E eu aprendi muito nesse processo de competir com caras que lá fora são top mundiais. E eu acho que tem que ter, sabe? Senão fica igual você falou, sempre na mesma, sempre os mesmos atletas, a disputa sempre se desenha do jeito muito igual todas as vezes. Então traz para dar uma bagunçada ali para a galera aprender como que tá funcionando lá fora é bom, porque a gente ir para fora é muito difícil, né? Levar os atletas para fora para competir é muito difícil. Então, talvez Ou daí quando a gente chega lá fora, é um né, susto. é um susto, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência fora, que foi essa prova, que já foi a final mundial. Então, assim, eu sabia que eu ia chegar lá e ia servir só como um aprendizado. E realmente foi incrível. Mas foi um primeiro contato, assim, a gente não tava, né? Eu tava começando, então foi totalmente assim para ter uma noção do cenário, de tudo. Não a nível de competitividade, muito diferente. Agora você vai conseguir viver ali a hora que você alinhar com a Letícia Saltori, com a Suzana 245. Esse é um susto também. Vai ser outro susto. Outro susto. É bom. Então, susto real, em vez de susto. Ô, Marina, e para você, como que está sendo essa expectativa de correr sua primeira prova trail? Já sabe que tênis que você vai usar? Não, vou falar com a filha, inclusive, e a camiseta ele ia falar. Daqui a pouco eu vou ligar para a Bruna e falar, Bruno, mas não tênis. Não tenho a menor ideia ainda, vou ver, eu estou na ressaca do Ironman de Cozumel ainda. Agora estou nem pensando no ano que vem. Mas eu estou animada para ter uma experiência diferente, sabe? Eu acho que eu acho que eu acho que muito mais do que a corrida em si, eu estou com muita vontade de ver o ambiente, assim. Eu acho que vai ser uma Isso que eu ia experiência nova. falar. Vai no evento, se você não Corrida, tiver. eu tenho certeza que eu sou medrosa, eu tenho medo de me machucar. Quer dizer, eu não sei, na hora que toca a buzina, eu não sei como é que é. Mas assim, eu também. Mas eu tenho medo de me machucar, eu não tenho técnica, eu não saio do asfalto, eu nunca saio do asfalto. Eu Isso é não tenho muito a menor legal. ideia, assim. Então, até a distância vai ser bem curtinha. Mas é realmente, eu quero ver como é que é uma. Eu não tenho ideia de como que é o ambiente. Eu nunca saí do ambiente que eu vivo. É a primeira vez que eu vou sair desse Muito ambiente. Eu legal. acho Eu que você achei. vai gostar. Vou dar um Eu exemplo. também. 2 provas que eu fui, é que eu fui em poucas, né, com a Bruna. Mas 2 que eu fui que marcou, que eu fui só para assistir. Na verdade, o La Mission eu fiz, mas fui mais para assistir. O La Mission e o TMB. A largada da distância maior ali do TMB, principalmente, que larga à noite, dos 100 km, é bizarro, assim. É de arrepiar. Mas Você vai ser fica. muito emocionante. É bem foda. E lá a missão também, a chegada lá durante a noite, durante a madrugada, é um ambiente muito, muito legal, assim, sabe? É Acho que a mesmo. experiência deve ser uma coisa muito legal. É igual a chegada do Ironman, assim, você se emociona, sabe, vendo a galera chegar. Que legal. Você vai curtir a experiência.
Você vai para os 17, né? Não, acho que eu vou para menor, não vi, não decidi. 11? Vamos ver. Eu gosto, eu sou muito. Você vai acabar os 11, você vai falar assim, puxa, por que eu escolhi 11? Pode ser. Será? 11 sem ser no asfalto é diferente, né? Ah, você vai subir só e vai fazer a descida que eu te falei que você vai apaixonar. E depois você sobe de novo pro ponto de apoio e já desce para a linha de chegada, que é só estradão. Você vai fazer 2 quilômetros de trilha no 11. Ah, é? Bom. É. Você Sabe vai que- justificar uma estratégia depois. Qualquer Porque coisa, aqui no YouTube, é, eu coloquei o 6, Eu o vi. 11, o 17 e Eu tá conheço a saindo os agência que outros. editou isso. Então, pois é, eu ia te falar, uma agência boa, sabe? Agência boa, né? sabe Vamos por que ver. eu acho que você vai curtir também? Porque quando você vai fazer qualquer prova de triatlon, você treinou muito para aquilo, você vai muito concentrada, sabe? É aquilo e você não pode sair do foco. Pode E eu acho entrar. que agora, você indo para uma prova assim de montanha, você vai com uma outra cabeça, sem pressão. Tipo, eu vou aproveitar isso, eu vou curtir. Então você vai se Diverte. permitir, tipo, olhar para os lados, sentir aquela energia, sabe? Então Entrar eu na acho cachoeira. É, A cachoeira, assim, bate na canela só, tá? É só uma cachoeira bem extensa lateralmente, assim, ó. É linda a cachoeira. Pô, se você não for para competir mesmo, chega, entra na cachoeira, molha um pouquinho, tira umas fotos, depois você volta para trilha. Tem tempo de Imagina, sobra só para de fazer você, uma prova com o celular já vai ser algo muito diferente. não exato, é? é, Poder Já com uma gravar. GoPro, vai. exatamente. Legal. Então, só do fato de você já ir sem cobranças e poder estar num ambiente diferente, é muito legal. você gosta de bicho? Não. Então eu vou desligar, né? Porque Não, Eu mas acho não, porque não encontra bicho. Não é tão fácil. O que não, em encontra Cambotas, então, o que encontra às vezes é vaca, em pasto, assim. Que Mas é nem uma, tem, que tudo bem. Achei que fosse tipo mosquito, essas coisas. não. é, Abelha, marimbondo. mas Tá vendo? É só não andar com o Todd, que ele dá a cabeçada no marimbondo. isso, ele é. muito alto, derrubando os ninhos de, de marimbondo no Mas caminho. no É geral, por causa de atletas como você que a missão precisa de usar capacete. exatamente. Né? Fica batendo a cabeça. Então, o capacete devia ser obrigatório para quem tem mais de 1,80, né? Pois é. Aí todo mundo tem que pagar os pecados, queimando seu álcool. Exato. Mas depois a gente grava para contar como foi. Vamos, sim. Vamos gravar lá na hora, lá no dia. Vamos fazer o podcast ao vivo lá, direto de Cambotas. Que legal. Vamos. Ô, pessoal, mas olha, já tem quase 1h30 que a gente está conversando aqui, nem parece. Mas queria agradecer demais, Bruna, Luiz Odi, Marina, por ter participado aqui pela primeira vez dos três aqui no RTR Trail Talk, apresentando um pouquinho desse cross-content de trail, Isso é muito triatlon. É muito legal. E estamos só no começo, né, cara? Porque a gente tá vendo esse movimento acontecer. Atletas de trail no trio, do trio no trail. E uma ótima novidade que o triatlon recebeu esse aporte para privilegiar os atletas profissionais. Mas do lado do trail aqui eu fico um pouquinho triste porque a gente perde a oportunidade de ter grandes atletas migrando também aqui para o nosso esporte. Mas eu desejo, assim, cara, toda a felicidade do mundo, sorte e também disciplina, consiga ser bem, com bastante disciplina aí nos seus treinos, bastante foco, que agora tenho certeza que você vai conseguir mostrar o seu trabalho aí, desenvolver e deslanchar no seu esporte. Valeu, obrigado. Mas a gente vai se ver bastante no treino ainda. Sim. Se Deus quiser, graças a Bruna, né? O plano do treino dele só foi adiado agora. Sim, Então, sim, sim. A gente ainda vai ver você correndo 170 do TMB. Vou. Vou testar muito todinho nas provas. E Marina, espero você em Cambotas, nos 17, que eu acho que você vai curtir. E obrigado por ter vindo aqui, ter ajudado tanto assim nessa entrevista, nessa conversa, mais uma conversa Foi aqui muito gostoso. com a Bruna e com o Todinho. E Bruna, agradecer mais uma vez pela presença.
Eu tinha algumas outras Vai coisas ter para falar muita contigo, mas Bruna, a gente vai ter muito ainda, muito tempo ainda Tomara para que a gente conversar. possa se encontrar muito esse ano, né? Fazer Sim, muita, esse ano muita promete. prova. Sim, acho que Esse vai ano ser um ano promete. muito legal. Eu tô com muita expectativa, assim. Acho que vai ser um ano incrível, já tem muita coisa se desenhando. Então, É isso. que a gente se encontre muito. E a gente vai se encontrar e pode ser que a gente consiga colocar você em algumas provas por aí. Vamos ver. Que bom. tá Vamos dando. ver. Tô pronta. Eu me sinto pronta. Sempre. É isso aí. Pessoal, então, Obrigada. brigadão. Um abraço para vocês. Vocês que escutam aqui a revista Trail Running no RTR Trail Talk, agradecer vocês também, que a cada semana, a cada novo vídeo, a gente aumenta a nossa audiência, e isso é graças a você também, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Até mais. Tchau. Valeu, Valeu. obrigado. Tchauzinho.